uma coisa muito importante dentro das linguagens de programação são as funções de repetição, que elas vão nos ajudar a economizar trabalho. Olha só, imagine que eu vou então calcular a média dos alunos em um grande número de vezes. No lado aqui esquerdo eu tenho o início, eu tenho a nota dos alunos, calcular a média do aluno 1, calcular a média do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4, do aluno 5 e vai até terminar a turma. Eu tenho que digitar aqui, na verdade, uma linha para cada aluno. Olha só quantas linhas vão ser. Mas eu posso fazer isso de uma maneira mais simples, escrever isso de uma maneira muito mais simples, né? Que é, olha, repita, e aqui é uma variável que vai mudando, de 1 até o número de alunos, usando então o aluno i. E aqui é o número do indexador, é o número que está no vetor de alunos, tá? Então como é que isso funciona? Eu posso ter duas estruturas no R. Uma é o for, que é exatamente isso, eu vou repetir i, in, e aqui eu vou colocar a sequência que eu quero que ele repita, e aqui é o bloco de instruções, ou while, que eu vou colocar uma condição lógica aqui, e um bloco de instruções aqui embaixo. Ele vai repetir isso aqui i vezes, dependendo da sequência que eu coloquei desse lado. No caso do while, ele vai repetir até essa condição aqui ser falsa. Então, basicamente enquanto essa condição for verdadeira, repita esse bloco de instruções indefinidamente. E cada vez que ele executar esse bloco, ele volta e testa essa condição novamente. Então, vamos para o exemplo do for. Eu vou criar aqui um número de alunos, tá? Então aqui eu tenho uma matriz de alunos, tem 4 alunos e 3 provas, né? Eu vou pegar aqui o número de linhas desses alunos, então são 4 linhas, e vou criar aqui um vetor de médias vazio. E aqui o que eu vou fazer com a função for? Então, for i in de 1 até, né? Lembra que eu tenho aqui os dois pontos significa que eu vou fazer uma sequência. Então, se eu colocar aqui, né, de 1 até número de alunos, eu vou fazer uma sequência com cada um desses números. Então, eu vou fazer uma sequência entre 1 até o último aluno, né, a sequência de números. Eu vou pegar a média e guardar na posição i desse vetor aqui, médias, e eu vou pegar dentro da minha matriz alunos a i linha. Então olha só, na primeira vez que você executar, o i vai valer 1. Então eu vou pegar o primeiro aluno e guardar na primeira posição da função média. Na segunda vez que você executar, o i vai valer 2. Então eu vou pegar o segundo aluno e fazer a média e guardar no vetor médias, e por aí vai. Então, vamos executar aqui para a gente poder ver. Vamos ver a função médias aqui. Pronto, calculei a média dos 4 alunos. Se vocês estão lembrando lá das outras semanas, eu consigo fazer isso aqui com aquelas funções apply, né? tapply, sapply, que a gente já olhou. Essa aqui é uma maneira de fazer a mesma coisa na unha, tá? De uma maneira um pouco mais, controlando um pouco mais. Para calcular, para funções muito simples como média e cálculos usando a linha inteira ou a coluna inteira, a gente acaba usando as funções apply. Mas, dependendo do que você precisar, você pode precisar de uma função for, principalmente quando você não tem uma função apply disponível para aquele caso específico. Então, a dica geral que todo mundo dá é, se você não conseguir usar uma função do tipo apply, aí sim você vem para o for. Aqui um exemplo bem bobinho, para a gente poder entender como é que funciona. Veja que eu coloquei banana, em vez de i, posso colocar qualquer variável ali, tá? Qualquer nome, em, e aqui eu tenho uma sequência, tá? Uma sequência que vai de 1 a 20, de 3 em 3. Vamos dar uma olhada aqui se eu estou falando besteira. Pronto, de 1 a 20, de 3 em 3. E ela vai imprimir para mim 1 vezes 5. Ela repetiu sempre a mesma coisa. Por que isso acontece? Primeiro, por que ele repetiu aqui várias vezes o número 5? Primeiro,
para cada um, quantos elementos tinham dentro dessa sequência? Vamos ver? Vamos lembrar aqui quantos tinham. Eu tinha dentro dessa sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É exatamente o número que eu tenho aqui. Então, o for aqui, que eu estou dizendo para ele, é para ele repetir 7 vezes. Porque é o número de elementos que tem dentro desse carinha aqui que vem depois do in. Então ele vai repetir 7 vezes. Uma vez para cada elemento que tem aqui dentro. Outra coisa. A função que tem aqui, o bloco de função que ele vai repetir, é sempre o mesmo. Tá? Então é sempre uma vezes 5 que ele vai fazer aqui. Ele não muda de repetição para repetição. Diferente do que tem aqui nas médias, que eu uso essa variável que vem antes do in com o indexador, nesse caso aqui eu não uso nada. Então eu vou repetir um monte de vezes a mesma coisa. Poderia ter colocado qualquer coisa que ele ia repetir. Uma coisa interessante é que aqui eu não coloquei o alguma coisa. Por quê? Porque ele já gerou uma sequência aqui. Tá? Essa é uma diferença. Eu não precisei colocar 2 pontos, porque essa sintaxe aqui vai gerar uma sequência, e essa sintaxe aqui também vai gerar uma sequência, tá? Fiquem espertos com isso, sempre tem que dar uma sequência. Essa variável, normalmente a gente vai colocar um i, é de praxe usar o i como um contador, mas eu poderia colocar qualquer coisa, como eu coloquei aqui banana. Eu posso aproveitá-la no meio da conta, por exemplo. Posso colocar aqui no meio banana. E aí, agora sim, o resultado não vai ser todo repetido, porque ele vai multiplicar a cada iteração um resultado diferente. Vai multiplicar o valor dessa sequência por 5, olha só. Tá bom? Como é que funciona uma função while? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma condição while para me responder se o número é primo ou não. Tá? Já aviso que essa maneira de saber se o número é primo ou não, ela é bem rudimentar, tá? Ela é bem ruinzinha, mas só pra gente entender. Então eu vou dar aqui primeiro o número, lembrando que o número primo é aquele que é divisível por ele e por 1 só, né? Então eu tenho um número aqui, o auxiliar dele está aqui, eu vou criar um número auxiliar que vai ser esse número menos 1, e eu vou começar a chamar a variável primo de true, de verdade. Quando eu rodar o while, essa condição aqui de primo igual a true vai ser verdadeira, né? Olha, já é true mesmo. E o auxiliar vai ser maior do que 1. Sendo verdadeira, ele vai executar tudo que está aqui dentro, entre essas chaves. E olha só que interessante. Ele vai testar. O número dividido pelo auxiliar é igual a 0, ou seja, é uma divisão que não tem resto. Se isso aqui for verdade, ele vai retornar primo falso. É divisível, né, pelo auxiliar. Caso contrário, ele vai pegar o auxiliar, tirar 1 desse auxiliar, ou seja, menos 1, vai jogar na tela para mim qual é o auxiliar que ele está usando e vai repetir de volta esse while aqui. Só para a gente poder ver direitinho, eu vou fazer aqui então com o número 3 para começo de conversa. Então, número 3, o auxiliar dele vai ser 2, né? Então, menos 1. Ele vai colocar aqui como primo verdadeiro, começa com o primo verdadeiro, e eu vou rodar aqui o while. Então, quem que é esse 1 aqui? Esse 1, ele rodou o 3, então vamos aqui pegar o v de volta a variável primo. É true. Por quê? A primeira vez que ele rodou isso aqui, primo era true, auxiliar era maior do que 1, né? Era 2. Ele não conseguiu dividir aqui e restar 0, né? 3 dividido por 2 resta 1. Então o que ele fez? Ele pegou o auxiliar e tirou 1 desse auxiliar. O auxiliar era 2, ele tirou 1, ficou 1. Então ele apresentou aqui para mim 1. E volta e checa de volta essas duas variáveis aqui. O auxiliar, ele é 1, então ele não é maior do que 1, ele é 1.
Então essa condição passa a ser falsa, e aí ele pula tudo isso aqui e finaliza essa execução. Tá bom? Vamos pensar aqui para um outro número. Vou colocar aqui 6. Eu vou rodar de novo todos os pessoal aqui para a gente ter uma noção. Olha só, coloquei 6, o primeiro auxiliar dele então vai ser o 5. 6 dividido por 5 vai dar um resto diferente de 0. Então ele vai para cá, reduz o auxiliar e coloca como 4. A condição foi verdadeira, de novo, rodou de novo, e foi rodando isso aqui até ele testar todas as condições possíveis e dar false. Até ele terminar com isso. Tá bom? É necessário tomar alguns cuidados quando a gente for trabalhar com loops, né, com esses controles de repetição dentro do R. Por quê? Porque tanto for quanto o while, ele vai fazendo loop até ter uma condição de parada que seja satisfeita, seja o final da sequência ou a condição lógica ser falsa, para ele sair do loop. Caso contrário, que a gente pode ter é um loop infinito, aquele loop nunca vai parar. Pode ser porque aquela condição nunca vai ser satisfeita, né, como por exemplo, olha só, pode ser que a condição nunca seja satisfeita. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, while a menor do que 1. Então, olha só, o a é igual a 0, a condição aqui é se a for menor do que 1, eu imprimo a. Como aqui dentro o a nunca vai mudar, essa condição do a menor do que 1 vai ser sempre verdadeira. Então, se eu colocar aqui, provavelmente o meu computador vai travar. Olha só, ele está colocando 0, 0, 0, 0, 0 até o fim da vida. Ele nunca vai parar. Isso vai travar meu computador, né? Porque esse while aqui nunca vai ser falso. Uma outra coisa que pode acontecer é que aquele while nunca vai acontecer. Aquela condição que eu estou colocando nunca vai acontecer, então aquele while nunca vai entrar, ele nunca vai servir para nada. Seria como eu mudar aqui de while para a maior do que 1. Vou mudar, olha, ele nunca vai entrar nessa condição. Isso também é um problema, tá? Porque se o while é justamente para tomar uma decisão e aquela condição nunca é satisfeita, ele nunca vai fazer aquela decisão, né? E uma outra situação é que seja um big loop, ou seja, uma condição, isso acontece também no for, que a quantidade de vezes que ele vai ter que rodar, ou o processamento dele que ele ter que rodar vai ser tão grande que vai demorar muito tempo para rodar. Tá? Não é um erro em si, como o loop infinito ou aquele que nunca acontece, mas você vai ter que esperar semanas, às vezes, para ter o resultado. Nesse caso, é bom a gente parar e reavaliar as condições desse loop ou tentar otimizar o código. Caso contrário, você vai demorar um tempão, às vezes de forma desnecessária, para poder executar o código que você gostaria. Tá bom? A gente vai ver mais pra frente como é que a gente lida com esse tipo de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não fique com as dúvidas com vocês, compartilhe comigo pelos canais que a gente já tem. Na próxima aula, então, a gente vai entrar com mais funções e depois com mais um exemplo de código, para a gente ver um código mais simples, para a gente ver um código funcionando de uma tarefa bem simples, que é uma solução de despesas. Tá bom? Então, um abraço e fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau.